Graça e paz, mulheres bem-aventuradas! Que alegria, mais um dia de devocional. Eu estou muito feliz porque tenho ouvido pessoas falando sobre como Deus tem edificado a sua vida com essas palavras e feliz também por estar sendo edificada por essas palavras. Eu costumo dizer que antes de um pregador, uma pregadora falar, primeiro a palavra corta nele, corta em nós. E graças a Deus que o Senhor fala com a gente, graças a Deus que nós temos um Pai, um Deus que está sempre à nossa disposição, nos consolando, nos moldando no seu caráter. E hoje, orando ao Senhor, Ele me deu uma palavra tão maravilhosa. Eu creio que você já conhece essa palavra, que é a história de Jó, desse homem que tem tanto para nos ensinar, e quero compartilhar com vocês algo que o Senhor compartilhou no meu coração, amém? Então, se você pode, pegue a sua Bíblia aí e abra no livro de Jó, capítulo 42, versículos 10 ao 12. Você que não pode pegar a sua Bíblia, só preste atenção que eu estarei lendo, amém? Diz assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram e comeram com ele pão em sua casa e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. E hoje eu quero falar com vocês sobre o Deus da dupla honra. A história de Jó vai nos dizer que um dia os filhos de Deus, que são os anjos, foram se apresentar diante de Deus. E diz que Satanás também se apresentou. E o próprio Deus disse: de onde vieste? E ele disse: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse: viste meu servo Jó? Observaste meu servo Jó? Não tem na terra homem como ele, reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. E o inimigo das nossas almas prontamente disse: debalde ele te serve, ou seja, em vão ele te serve. Você rodeia ele de bênçãos, abençoa, ele tem tudo, tem família, tem dinheiro. E daí o diabo queria dizer para Deus que só existe adoração por conta de bênçãos. Mas uma coisa que Jó aqui nos ensina é que devemos adorar independente das circunstâncias. Olha só, Deus permite que o diabo toque em tudo de Jó. Jó, ele nos ensina que adoramos a Deus por quem Ele é e não pelo que Deus vai fazer ou pelo que Ele já fez. Nós adoramos a Deus porque Ele é Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Nós reconhecemos que Ele é soberano, que Ele tem o mundo em suas mãos, porque Ele mesmo fez os céus e a terra. Nós o adoramos, independente se temos finanças em dia, saúde, bens, família. Jó, ele nos ensina que adoramos a Deus independente do resultado. Você já viu pessoas que estão servindo a Deus e se Deus permite que ela seja aprovada em alguma situação, seja nas finanças, seja na área da família, ou uma enfermidade, ou muitas vezes um luto, essa pessoa sai da igreja? Essa pessoa murmura, essa pessoa desiste de Deus? É porque ela não entendeu que ela servia a Deus independente das bênçãos, independente do resultado, porque Deus é o próprio resultado, Jesus é o próprio resultado. Segunda lição que nós podemos tirar de Jó: em momentos de dores, nem mesmo aqueles que são nossos amigos e familiares entenderão. E não os culpe.
tem coisas que não vamos e eles também não vão entender. Quando o diabo toca porque o diabo tirou os bens de Jó, o diabo ele matou os filhos de Jó, o diabo toca na saúde de Jó, Jó ficou todo leproso, todo cheio de ferida, a ponto de coçar o seu corpo com cacos. E os seus amigos, eles começaram a culpar Jó. Eles falavam: Jó, confessa logo o teu pecado. Só que Jó não tinha pecado para ter recebido aquilo tudo. Não foi por conta de pecado, muito pelo contrário, foi por conta da sua adoração, da sua rendição. E a própria esposa de Jó, vendo aquele sofrimento todo, ela diz: amaldiçoa esse teu Deus e morre. E Jó disse: como falas uma louca mulher, falas tu. Receberia o bem de Deus e não o mal? Sabe qual é o nosso problema? Que nós só queremos receber de Deus o bem. Nós não aceitamos de forma alguma sermos provadas por Deus. De forma alguma. Nós, em todo tempo, queremos apenas as bênçãos, as bênçãos. Isso é natural, ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de sofrer, ninguém é masoquista, ninguém fica desejando o próprio mal. Mas provações são necessárias. Todo ser humano vai passar por provações e isso não pode nos impedir a nossa adoração. Então não critique, não julgue às vezes o seu amigo, a sua amiga que não está entendendo o que você está passando. Nem todos entenderão. Uma vez eu passei por algo tão terrível na minha vida que eu mesma não entendia. Como que eu posso requerer que o outro entenda? Então, eu não sei o que você está passando hoje, mas não julgue se alguém está te criticando. Ore por eles. Ore por você. Na verdade, nem se preocupe com o que estão falando. Se preocupe com esse processo. Se preocupe em adorar a Deus em meio a essa dificuldade. Às vezes até uma tempestade. Porque Deus, Ele está te vendo. Deus, Ele está com você. Deus está te guardando, te preservando. Uma hora, os seus amigos, as suas amigas entenderão o processo. Entenderão por que Deus permitiu que acontecesse certas coisas com você. Algo valioso também que a palavra de Deus nos ensina, que a história de Jó, a vida de Jó nos ensina não é para perguntar o porquê, mas para quê. Jó, ele faz 34 queixas para Deus, perguntando os motivos. Mas em momento algum Jó deixa de adorar a Deus, desiste de Deus, mas ele se apresenta diante de Deus e começa a fazer 34 queixas. Só que Deus não responde Jó como Jó queria. Deus responde Jó de acordo com a sua soberania. E no capítulo 42, versículo 5, olha o que diz: antes te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia! Para que serviu a provação de Jó? Jó, ele entendeu que no meio dessa provação, ele teve intimidade com Deus. Jó nos ensina que quem consegue passar uma provação adorando vai ter intimidade com Deus. Vai conhecer Deus não só de ouvir falar, mas vai ter experiências com Deus, vai ver Deus como tão perto de si, presenciar a sua bondade, a sua misericórdia, o seu amor, a sua palavra dentro de nós. E Jó entendeu: Deus, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas toda essa provação, Pai, todas essas perdas, perdi família, perdi meus filhos, perdi minha riqueza, perdi minha honra, mas Senhor, tudo isso me fez ver que eu tenho um Deus que está perto de mim. Agora, Pai, eu não te conheço mais de te ouvir, mas os meus olhos te veem. Eu ando contigo agora. Que maravilha, minhas irmãs, é ter Deus íntimo. Ter Deus como nosso amigo íntimo, aquele que nós derramamos nosso coração, aquele que nós temos comunhão com Ele. E Jó, ele conseguiu entender que vale muito mais ter comunhão do que todas as outras coisas. Ele entendeu que Deus é prioridade na vida dele. Então, Jó nos ensina que
não é para ficar perguntando tantas queixas, mas é para perguntar: para que, Deus? O que o Senhor quer forjar em mim nesse tempo de provação? Essa perda que eu tive agora, seja no emprego, no relacionamento sentimental, na família, o que o Senhor quer me ensinar, Pai? É perguntar para quê. Então, em momentos de dores, não pergunte o porquê, pergunte o para quê. Amém, minhas irmãs? Tá conseguindo entender? A palavra tá falando com você? Tá queimando aí o teu coração? Última coisa que eu quero deixar para vocês que Jó nos ensina. A nossa adoração gera dupla honra. Quando Jó começa, ali no finalzinho do capítulo 42, orar pelos seus amigos, a palavra vai dizer que Deus muda o cativeiro de Jó. Aleluia. Deus muda o cativeiro de Jó e Deus restitui em dobro tudo antes o que Jó possuía. Deus restaura a saúde de Jó, Deus dá em dobro o que ele tinha de bens e Deus restitui seus filhos. Não restitui em dobro porque filho nunca se perde. Filho fecha os olhos na terra e abre os olhos no céu. Um pai e uma mãe nunca perdem um filho. Eles entregam ele para Deus. Por isso que Jó não foi restituído ao dobro em relação aos seus filhos, mas quanto aos seus bens, tudo que ele tinha antes desse sofrimento. Aleluia, Deus restituiu. Então eu quero te dizer, minhas irmãs, existe dupla honra para quem honra a Deus em momentos de dores. Existe dupla honra para quem, ainda que perdeu tudo, ainda que não entenda o seu processo, ainda que pensa, mas eu fui fiel a Deus, eu não pequei, eu estive diante do Senhor em retidão. Por que, Deus, está acontecendo tudo isso comigo? Mesmo assim, se você estiver passando essa situação, passe adorando a Deus. Não fique sem ir aos cultos. Vá à igreja, vá adorar o Senhor. Adore ao Senhor na sua casa, onde você estiver, porque haverá dupla honra para você. As pessoas verão o que Deus vai fazer na sua vida e você poderá falar a frase mais linda que um ser humano pode falar. Antigamente eu conhecia a Deus dos cultos, das pregações, agora eu conheço a Deus de vê-lo, de vê-lo intimamente, não ver Deus, que quem vê Deus morre, mas de vê-lo interiormente, de forma íntima, conversar intimamente com esse Deus. Amém, minhas amadas? Em momentos de dores, honre a Deus, porque Deus é o Deus que nos honra com dupla honra após os momentos de dor. Amém? Que Deus te abençoe. Envie esse vídeo para o máximo de mulheres que você puder. Vamos ser um instrumento de Deus na vida delas. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Graça e paz.